Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Poliana Souza, cofundadora da Oncogeriatria Brasil Ensino e junto com a minha colega Janine Capobianco, também cofundadora da Oncogeriatria Brasil, vamos te acompanhar nesse episódio. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento e se dedica na disseminação de informações sobre as particularidades do câncer no envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. E para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever no nosso site e em todas as nossas mídias digitais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, e que nos interessa muito, que é a importância da fisioterapia no cuidado multidisciplinar do paciente idoso com câncer. A nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta Tânia Toneser. Olá, Tânia, seja muito bem-vinda. A Tânia é fisioterapeuta especialista em oncologia e em cuidados paliativos e nós agradecemos muito o aceite do nosso convite. Seja muito bem-vinda. Olá vocês. Assim, para mim, primeiro acho que eu tenho que só agradecer o convite, né? Muito honrada com o convite. Sigo bastante a Oncologia Brasil, né? A Oncogeriatria Brasil, acho que é um trabalho lindo, é um trabalho importante, com muita propriedade e esse foco na educação e na disseminação de informação de qualidade, eu acredito que é um pilar muito importante hoje para a gente da área da saúde, para a área da oncologia. Então, prazer enorme estar aqui com vocês para bater um papo. Estamos entre seguidores mútuos, né? Hoje. Passar um pouquinho a palavra para a Janine. Bom, estamos muito felizes, né? Obrigada pelo carinho, pela oportunidade de estar junto. Mas é muito importante que você trouxe, né, da fisioterapia, o oncomovimento, né? Vocês também têm esse papel de divulgar informação com evidência científica no cuidado do paciente idoso. E aí a gente fala muito do paciente oncológico e sua necessidade da equipe multiprofissional. A jornada do paciente oncológico, a gente sabe que desde o diagnóstico, né, ela tem diversos sintomas pelo próprio câncer, mais os efeitos colaterais do tratamento, seja ele cirúrgico, seja quimioterapia, né? E a gente sabe que a população idosa, pelas suas comorbidades e vulnerabilidades intrínsecas mesmo do processo de envelhecimento, eles têm mais sintomas e mais efeitos colaterais do tratamento. E já está claro para a gente, eu acho que ninguém tem dúvida em relação às evidências científicas do benefício do acompanhamento fisioterápico, seja atividade física, exercício, né? Tanto para o paciente em tratamento, para o sobrevivente e no cuidado paliativo, né, Tânia? Então, assim, a gente consegue reduzir os efeitos colaterais, impactar positivamente em relação à qualidade de vida desses pacientes e até mesmo nas próprias vias biológicas do câncer, né? A gente consegue diminuir, inclusive, a recorrência do tumor quando a gente fala de atividade física mesmo, de qualidade, né, direcionada. E evitando até a recorrência da doença, controlando a resposta ao tumor, né? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, Tânia? Eu queria te perguntar como que, para você, como fisioterapeuta, na sua experiência, você traz pra gente o papel da fisioterapia e da atividade física, como ela impacta positivamente na jornada do paciente com câncer. Então, eu acho que já tem mais de década aí, o quanto essa evidência sobre a performance física, né, o performance status dos pacientes oncológicos tem impactado em toda a jornada, digamos assim, da doença e do tratamento, do pós-tratamento, do prognóstico. Isso tem ficado muito claro, os estudos clínicos têm avançado muito e essa informação tem chegado para a gente. Eu diria que, assim, é um tema complexo. Quando a gente fala de oncologia, a gente já fala que a oncologia lida com uma questão muito complexa, com uma doença muito complexa. Somada a isso, né, quando a gente fala de indivíduos idosos, né, a gente junta uma outra complexidade que vai se somando a isso. E, ao mesmo tempo, então a gente tem que ter essa dinâmica de entender essas duas complexidades que vão se encontrar e que podem ter um envelhecimento saudável, né? Um envelhecimento com comorbidades, um envelhecimento que não tem a ver com a idade biológica, né? Mas com toda essa complexidade, dessa heterogeneidade do envelhecimento em si. Então, a gente junta assim, duas coisas de muita complexidade e, claramente, hoje a gente sabe que dentro da oncologia, a assistência transdisciplinar, interdisciplinar,
é a melhor forma da gente acompanhar esse paciente, seja no tratamento, na cura, se a gente for falar, inclusive, de prevenção do câncer, e se a gente for falar durante toda essa jornada do pós-tratamento, do tratamento crônico, né? Porque nada mais é quando a gente não tem essa possibilidade de cura, a gente está falando desses momentos de tratamento de crônico da doença, né? Então, e os paliativos, o cuidado de suporte, e eu acho que a fisioterapia, então a reabilitação, falando de um aspecto até mais amplo, ela está envolvida em todos esses aspectos. A gente, do Oncomovimento, entendeu que essa questão da educação em saúde, educação na área do câncer e educar com relação ao exercício físico, benefício durante todos esses aspectos, se a gente quiser prevenir um câncer, é um pilar importante durante o tratamento e após o tratamento, né, em todo o processo, inclusive até a finitude. Isso vai fazer transforma, né? Transforma muitas vezes até, eu diria, até um prognóstico, né? Isso que você falou, né? Tem muito a ver com o impacto do exercício nos tratamentos, na melhora, nessa sinergia com o próprio tratamento. Esse paciente pode se retomar, ele, claro que vai ter um impacto funcional, um declínio funcional, mas se ele está mais bem preparado, né, do ponto de vista dessa pré-habilitação, que a gente vai falar um pouquinho, né, da reabilitação, de uma habilitação durante o tratamento e uma reabilitação, todos esses processos vão ajudar ele nessa retomada da vida, da autonomia, de uma performance física, de qualidade de vida e de cuidar de si, né, e de fazer as suas escolhas de vida independente da idade, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente acredita que é importante a gente levar essa informação, né? É muito legal falar disso, porque muita gente para de fazer atividade física a partir do diagnóstico, né? Eu já tive vários pacientes idosos que chegam no consultório para avaliação e esses pacientes faziam atividade física regular antes do diagnóstico. E aí eles param porque eles acreditam que não pode mais fazer, né? E por alguma razão eles não receberam a orientação de que eles devem manter. Óbvio, com orientação, com segurança, mas devem manter, né? Então, desfazer essa crença de que o paciente oncológico não pode fazer atividade física, ela é essencial, né? Ela é importantíssima, ela é urgente. Isso é importante também. Outro ponto que eu percebo muito, né, que eu lido com pacientes muito idosos, né, eu tô falando octogenário, nonagenário, e eu percebo, inclusive, não do paciente, do familiar mesmo, uma tendência a evitar qualquer tipo de mobilidade, qualquer demanda, né, como, por exemplo, cuidar do jardim, fazer atividades de casa. Isso também é movimento, né, Tânia? Então, a gente tem que disseminar isso para culturalmente conseguir modificar, porque algumas atividades simples, como uma caminhada que ele fazia no prédio, até mesmo em casa, né, ou cuidar do jardim, cuidar de atividades básicas, que também é um movimento, né? A gente fala de atividade física e não exercício físico, que é algo mais estruturado, né? E eu acho que vocês falam uma coisa muito importante, que a própria oncogeriatria está nesse caminho, nessa missão, que é esse gap entre aquilo que a gente tem de evidência e que precisa ser disseminado, precisa ser agora parte do tratamento, né? Essa atenção à performance, ao exercício físico, à atividade física, ela é parte integrante do tratamento, seja ele qualquer tipo de câncer, em qualquer idade, né? E exatamente, não importa se é um octogenário, não importa se é uma criança, então isso é parte do tratamento, é uma adjuvância do tratamento, né? E do pós-tratamento. Essa informação ainda ela está caminhando entre o público em geral, entre os pacientes. Então, o quanto é importante a gente disseminar isso como profissionais da saúde, todos nós, de todas as áreas, e entre os profissionais. Então, mesmo entre os profissionais, existem muitas dúvidas, muitos profissionais não sabem, mantém aquela ideia que isso, assim, realmente são décadas, né, de informação de que o paciente precisa ser poupado, como ele tem uma intensa atividade da própria doença, dos tratamentos que estão extremamente impactantes, podem dar efeitos colaterais importantes. Então, a ideia era que o paciente precisava de repouso, precisava manter ou diminuir a quantidade de estresse, né, talvez, estresse físico. Então, o repouso era mais adequado. Os estudos começaram a mostrar que não, né? Estudos de animais, estudos clínicos realmente em humanos, mostrou que, e acho que a própria visão, né, começou a se perceber que aqueles indivíduos mais ativos, que tinham uma performance física melhor, um histórico de exercício físico
eles passavam melhor pelo tratamento, eles tinham menos recorrência da doença, tinham, inclusive, pessoas que têm menos histórico de ter, inclusive, um câncer por esses aspectos ligados à questão de sobrepeso, obesidade, então aquela tríade que a gente sabe importante. Esse saber ainda, ele tem um gap, né, para chegar. Então, importantíssimo, por exemplo, essa iniciativa de vocês, né? Como que a gente faz chegar isso à realidade, né, o maior número de pessoas e de qualidade. Outro aspecto que a gente tem que imaginar que, por exemplo, fisioterapeutas especialistas em oncologia, vou dar um dado. Em São Paulo, a gente tem, no estado de São Paulo, mais ou menos 100 mil fisioterapeutas de todas as áreas, né, formados. Na área específica de oncologia, especialistas em oncologia são mais ou menos 120, talvez 130 profissionais no Brasil todo. É muito pouco. Muito pouco, né? Então, essas são as grandes dificuldades que a gente vê. Uma outra coisa que eu queria comentar é que não é só a gente estar vendo uma população que está envelhecendo e que, obviamente, a probabilidade do câncer nessa população é maior, né? Mas, por exemplo, 70% vão ser acima dos 60, 65 anos. E a gente tem um outro aspecto que tem me chamado muito a atenção, que são as pessoas, os indivíduos que tiveram um câncer mais jovens e que estão vivos e que estão curados ou que continuam tratando de uma forma crônica e são idosos. Então, essa população também é uma população que precisa um outro olhar e um aspecto da fisioterapia e da reabilitação e todos esses profissionais envolvidos que precisam lidar com essa realidade. Então, não é só o idoso que está tendo câncer, é o indivíduo mais jovem, né? sobrevivente e e câncer que está envelhecendo. com alguns efeitos colaterais que permaneceram, com algumas desabilidades, com alguns desafios do tratamento hormonal, né? Uma neuropatia periférica. Muitos homens e mulheres, dependendo do gênero, que tem essa questão dos tratamentos a longo prazo, né? Além da chance de um segundo tumor, né? Isso a gente tem que lembrar então, também. Isso a gente também está tendo que lidar, né? Você falou uma coisa que eu quero frisar aqui, que as pessoas esquecem. É parte do tratamento. Exatamente. As pessoas têm que começar a enxergar que tem um peso tão grande quanto a quimioterapia, quanto a cirurgia, quanto a radioterapia, quanto a hormonioterapia, quanto a imunoterapia, enfim, faz parte do tratamento, é essencial. Sim. Né? E a gente precisa enxergar isso não só enquanto profissionais, mas as operadoras, o poder público, né? Porque a gente precisa dar condição para que as pessoas tenham acesso a esta parte importantíssima do tratamento. Porque vai significar redução de efeitos colaterais, de redução de internação, redução de custos mesmo em saúde. Diminuir o pronto-socorro, melhora a qualidade de vida, né? A gente consegue impactar em diversos desfechos para esse paciente, né? A gente fala muito na avaliação multidimensional, você falou sobre funcionalidade, mobilidade. E como a fisioterapia, assim, né? Quais testes, como que vocês avaliam a funcionalidade e a mobilidade? Como que vocês podem... Em linhas gerais, a gente, inclusive, aproveita algumas coisas que já são avaliadas por outros profissionais, então, o Minimem, então, vários outros, né, assim, a avaliação geriátrica global, a gente, né, recebe ou também a gente aplica. Tem testes específicos em que a gente avalia claramente essa questão da funcionalidade, da fragilidade e de risco. E aí, obviamente, depende da idade não cronológica, mas assim, o quanto esse paciente a gente já percebe alguns riscos adicionais pela doença, pelo status da doença. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração para fazer mais ou menos testes. E tem aqueles testes, assim, tradicionais, quer dizer, cardiorrespiratórios, obviamente. A gente tem um teste do Time Up and Go, que é um teste também bastante utilizado para avaliar a queda, né? Muito importante a gente avaliar força muscular, né, a resistência, essa perda. A gente sabe que o idoso já está perdendo força muscular, massa óssea, massa muscular, vai ter um risco maior aí dessa sarcopenia, né, que vai se acentuar também com os tratamentos. Então, a gente vai muito em função, assim, de testes, teste de caminhada, né, teste de caminhada de 6 minutos, teste de caminhada de máxima de 10 minutos, o sentar e levantar, aquele da cadeira, né? Então, assim, tem muitos testes funcionais, o teste de joelho, de extensão, né, de força da isonomia, né, de joelho.
Tem muitos testes que a gente aplica no dia a dia para avaliar. Teste de preensão, por exemplo, com dinamômetro de força para ver o teste de preensão. Então, vários testes que a gente vai avaliar essa força muscular, essas transferências, né, essa capacidade mesmo das atividades de vida diária e risco mesmo, né? Risco de queda, risco de perda dessa funcionalidade de força, basicamente também muito de força muscular, né? Cognitivo também, né? Acho que é uma avaliação que passa por global e, obviamente, dependendo do tipo de câncer, a gente também trabalha com uma prevenção. Tem uma idosa que tem um câncer de mama, então a gente também faz alguns testes, algumas avaliações, por exemplo, para risco de linfedema, que a gente já sabe também que o idoso vai ter um risco maior também, tá no pacote. Uma probabilidade, talvez dependendo do tipo de cirurgia, também dependendo do tratamento de um linfedema, né, ou um câncer pélvico. Então, tudo isso vai direcionar a gente para testes específicos e avaliações, né, bastante individualizado. E também tendo em vista o pregresso de como esse indivíduo ele era ativo, ele era um indivíduo que fazia atividade física de uma forma, exercício físico regular, ele parou ou ele nunca fez, é um indivíduo assim, com comportamento sedentário. Isso a gente leva em consideração também na nossa avaliação, né, na pré-habilitação e como a gente tem como objetivos durante o tratamento, né? Então, é muito individualizado. Cada vez mais discute a precisão, né, em relação a gente discute tratamentos cada vez mais direcionados. Em oncologia, a gente discute alvo molecular, né, pesquisa de mutações específicas do tumor, mas a gente vê a necessidade de ter um tratamento individualizado para o paciente, porque a gente trata pessoas, né, a gente não trata doenças. Você trouxe muito bem isso, né, a necessidade de a gente individualizar, porque cada um vai ter as suas particularidades e necessidades para o plano de cuidado. Não dá para a gente colocar todo mundo junto. Mas uma coisa que me chama muita atenção no tratamento oncológico é o risco de queda. E aí a Poli, como geriatra, pode falar, é um preditor de maior mortalidade também. Sim, muito grande, e a gente às vezes não para pensar nisso, né? No quanto o tratamento oncológico pode aumentar esse risco. Eu tenho esquemas de tratamento que podem aumentar o risco de fazer uma neuropatia periférica, eu reduzo a sensibilidade e esse paciente tem um risco maior de cair. Efeitos colaterais, né, como diarreia, náusea, vômito, esse paciente fazer uma hipotensão, desidratar, fazer uma hipotensão postural, né? Então, como é importante a gente avaliar o risco de queda nesses pacientes, e não só avaliar, né, instituir medidas. Eu estava até tendo uma conversa com uma colega aleatória, a gente falou dessa avaliação de risco de quedas nos hospitais, né? Falei, ok, é super importante a gente avaliar risco de queda no hospital, mas o que a gente faz com esse risco depois que esse paciente vai para casa? Né? Assim, não vale só eu identificar que ele tem um risco e não fazer nada a respeito disso, cuidar só lá dentro, durante a internação. O que eu faço com ele quando ele vai embora? Essa força de membro inferior, né? Como é que eu trabalho esse quadríceps? Como é que eu fortaleço? Eu preciso orientar. Como é que eu deixo de perder tanto também? Porque a gente sabe que vai ter a fadiga, né? Que a gente pode depois falar um pouquinho sobre isso. Mas você falou de vários sintomas, de alguns efeitos colaterais que muita gente não sabe, mas a fisioterapia tem, inclusive, um arsenal para isso, né? A gente trabalha muito com neuropatia periférica, a gente tem hoje tem evidências de que é um tratamento multimodal, mas que se instituído precocemente, se a gente já sabe que aquela quimioterapia vai gerar uma neuropatia, a gente pode trabalhar antes, inclusive, com a questão de exercício, com a questão de, por exemplo, plataforma vibratória, com laser. A gente tem vários recursos para melhorar essa neuropatia ou não deixar que ela piore. Então, a identificação, o encaminhamento para a fisioterapia para esses sintomas. Náusea, a gente tem hoje uma coisa extremamente barata, simples, sem efeitos colaterais. A gente tem uso de eletroestimulação do TENS em ponto de acupuntura para redução de náusea. Então, a gente tem um monte de recursos também na fisioterapia, que muitas vezes é desconhecido. Para controlar sintoma, para prevenir sintoma também, né? Assim, outras coisas que a gente pode também falar, que é isso, né? É já pensar o risco e já começar a atuar antes. Né? Envolver precocemente, né? Envolver o fisioterapeuta precocemente. Né? Sabe que esse paciente vai tomar muitos anos a hormonioterapia, né? Então, isso vai impactar, né? Já tem um risco, tem uma osteopenia, pode evoluir para uma osteoporose, ou já está numa osteoporose. O tratamento oncológico por si só, né? A gente está falando dos principais tumores, né? Câncer de próstata e câncer de mama, que é o que vamos falar. Predominantemente na população mais idosa. A base do tratamento é a hormonioterapia, né? Que vai impactar diretamente na saúde óssea.
E outro remédio que os oncologistas adoram e que os geriatras me perdoem, mas é o corticoide. Sim. Porque ele faz parte tanto do tratamento para reduzir efeito colateral, ele faz parte da pré-quimioterapia. Né? Os pacientes hematológicos, às vezes doses altas de corticóide. Então, isso impacta muito na saúde óssea do paciente. Nossa, muscular, né? Terrivelmente. Então, o risco de... Aí eu trago outro ponto, né? Porque além do risco de queda, ele tem o risco de uma fratura grave e impactar diretamente na autonomia, né? E esse paciente vai fraturar um fêmur, é o paciente que vai impactar não só para a vida dele, mas também para o cuidador. A gente impacta muito. Então, é um ponto que a gente precisa, com certeza, colocar na avaliação no dia a dia, né? Eu acho que até pegando um gancho para uma outra coisa que também é um pouco tabu, que é paciente com metástase, entre aspas, óssea, não pode fazer exercício, inclusive com uma certa carga, né, controlada, porque, ao contrário, né, a gente avaliando o tipo de metástase, se ela é osteolite, se ela não é, tudo isso vai entrar em consideração e, na verdade, você ajuda as medicações que estão sendo tomadas para melhorar essa qualidade óssea. Então, assim, isso também as pessoas normalmente não pensam e já imediatamente, ou familiar, não, porque vai quebrar, né? Assim, vai fraturar e não. É uma pergunta muito frequente, que é um tabu, que eu acho que em relação ao tratamento mesmo, né, do linfedema, da fisioterapia, como drenagem linfática, no paciente metastático ou no paciente que tem câncer, como se isso fosse disseminar o câncer de forma sistêmica, né? Pra gente ver a necessidade de discutir realmente com pessoas que têm capacidade técnica. Você podia falar um pouquinho pra gente em relação ao papel da drenagem? Eu costumo dizer assim, bom, o câncer aparentemente é uma doença sistêmica, né? Um câncer que você tem esse potencial já de estar possivelmente se disseminar sistemicamente, assim, como é que uma movimentação, né, manual, extremamente sutil, leve, né? É como se eu, né, pegar e movimentar a pele, né, e o subcutâneo de uma pessoa vai fazer com que essa célula se dissemine. A célula em si, se ela ganhar estas habilidades, né, ela vai, né, sim, independente, a despeito dele. E a drenagem do nosso corpo funciona basicamente pela pulsação das nossas veias, artérias, enfim, do nosso sistema em si, da contração muscular, da nossa respiração, que favorece todo o nosso sistema linfático. Então, assim, como que uma massagem, né, manual vai, de alguma forma, fazer alguma disseminação, né? É impossível. Mas esse mito assim, uma coisa... Entre profissionais, né? A gente vê, porque às vezes eu já encaminhei pacientes e eu tive esse retorno, né? Sim, então, eu tive que fazer o relatório falando que eu autorizava. Aí existe um mito mesmo em relação a isso. Um grande. E o mito grande que é assim, não carregar peso, não fazer exercício físico de forma alguma, que você tem que poupar o braço. Ao contrário, hoje o que a gente mais sabe é que se eu tiver que escolher drenagem linfática ou exercício físico com uma contenção, uma compressão adequada, exercício físico. Se eu tiver que escolher uma terapia para indicar para o paciente, não será a drenagem linfática, será o exercício físico. Desde que bem adosado, progressivo, com os cuidados e com a forma que a gente precisa dessa contenção do membro, para não, obviamente, sobrecarregar com o exercício, mas é isso. Então, assim, outro mito, que, ao contrário, um músculo fraco, um músculo hipotônico, ele vai gerar a probabilidade de um linfedema maior, vai ter um desfecho pior do linfedema. Hoje é parte do tratamento. O exercício físico é fundamental, né, para o linfedema. Tem que recondicionar o membro, né? E não deixar ele, entre aspas, atrofiar. Uma boa avaliação, as boas terapias, na medida certa, na progressão certa, com a carga certa, né? Porque aí, obviamente, se a pessoa vai do 0 para o 80, né? Sem uma orientação, sem um profissional que conhece sobre isso, e sobrecarrega, porque eu falo, linfedema é sobrecarga, né? Sobrecarga de transporte, sobrecarga desse sistema que está sobrecarregado. E você não pode dar uma sobrecarga a mais ainda daquilo que já está, né? O copo já está cheio. Então, você tem que avaliar direitinho o que é essa progressão, o que é a melhor terapia, né? Eu acho que outro grande problema nosso é a fadiga, né? E assim, é muito interessante a cabeça nossa do médico, né? Porque assim, a gente sabe que a doença pode dar fadiga, o tratamento pode dar fadiga, e que
quanto mais precocemente a gente atuar na fadiga, né, melhores os resultados. Mas a gente demora muito para encaminhar esse paciente. Assim, eu não consigo entender o que acontece com a gente, mas assim, nós médicos temos esse problema. E normalmente a gente encaminha o paciente tardiamente e fala, gente, mas ele não está melhorando com o exercício, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que a gente precisa frisar na nossa cabeça cada vez mais, assim, eu fiz o diagnóstico, eu preciso prevenir fadiga nesse paciente, se ele já não tiver... sei lá, um bonequinho assim na mesa, né? Né? Acender a luz, fadiga, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Mas porque... Gente, eu acho assim, dá para entender muito que na consulta de vocês, né, no dia a dia, é muita coisa. É muita informação, é muita demanda. Vocês são muito demandados. A gente ainda vai falar dessa questão de letramento em saúde também, né? O quanto, né, essa informação é passada para o paciente e vice-versa. Então, assim, tem um monte de coisa envolvida. E é um caminhar educacional, eu acho assim, de novo, é muito recente para qualquer profissional, seja ele fisioterapêutico, essa informação da reabilitação, do exercício físico como parte. Acho que ela vai chegar, acho que ela está, devagarzinho, ela está melhorando, vai ser uma realidade. E o outro aspecto, então, como isso acontece um pouco mais tardio, um outro aspecto que está intimamente ligado à questão da vida é a questão do suporte nutricional, avaliação nutricional. Então, assim, a gente não trabalha a fadiga sozinha. Então, claro que o exercício, claro que essa avaliação e essa medida certa do exercício físico, né, da atividade dosada e customizada, e é aquela coisa, é dia a dia, né? A minha avaliação e a minha prescrição, ela é diária e é uma coisa assim, de ter contato com o paciente e falar, porque você acorda de um jeito e vai dormir do outro. E às vezes você propõe, por exemplo, uma prescrição de exercício e você tem que entender, você tem que explicar para ele essa questão de fazer o exercício, ter uma possibilidade de repouso, quer dizer, vai dosando isso e você vai avaliando. Puxa, não, acho que foi demais, porque entre o exercício, o tratamento, etc., tem o resto da vida. Tem pacientes muito ativos que trabalham, que têm um trabalho físico, trabalho mental, quer dizer, tudo isso tem que levar em consideração e tudo isso é desgaste energético. Então, quando a gente avalia a fadiga, a gente vê nesse dia a dia como é que eu vou prescrever e vou avaliar aquilo que está. Não, puxa, terminou o dia melhor? A minha fadiga foi... avaliei que aquilo diminuiu esse sintoma, estamos no caminho certo. Então, é um ajuste fino diário, junto com essa avaliação nutricional. Porque senão, assim, realmente muito difícil. O manejo de fadiga não é simples. Mesmo você falar, exercício físico. Não. Não é só isso. Mas não é só isso. Né? É entender o tratamento, entender como é que está acontecendo. A gente tem um ajuste muito fino com o médico, com a terapia que ele está fazendo, para que a gente entenda também. Porque não adianta, né, ser um paciente hematológico, um oncohematológico, geriátrico. Sim, você tem muitos aspectos para olhar. Né? Essa caquexia, às vezes uma sarcopenia é importante, mas está com a adequação correta de suplementação, tá? Porque senão a gente não caminha de novo. Hemoglobina, né? Às vezes muito baixa, enfim, uma série de fatores que a gente precisa estar de olho. Que você fala, não, mas poxa, ele devia... Não, mas de repente ele está com anemia, que começou a ter um declínio por conta disso. Então é tudo, né? Exames laboratoriais, a gente está o tempo inteiro cercando o frango. Mais uma vez, a importância de um cuidado interdisciplinar. Exatamente. A importância de a gente estar se comunicando e falando. Sim. Não é eu fiz sozinho lá, não, deixa que eu cuido da fadiga. Sim. Não, eu não vou cuidar sozinho da fadiga. E isso não vai ter um bom resultado se eu não estiver alinhado com o médico, se eu não estiver alinhado com uma nutricionista da equipe para que a gente esteja falando e caminhando junto, né? Uma coisa que você trouxe que eu acho que é importante a gente lembrar, né, que a todo momento o papel da equipe multidisciplinar da fisioterapia nesse momento, né, que a gente está discutindo na jornada desse paciente, né? A gente falou da importância na prevenção, né? A gente está falando ali antes do diagnóstico, durante o tratamento, na reabilitação, mas acho que é importante também a gente falar sobre o fim de vida, né? Sim. Como vocês podem impactar em relação à qualidade de vida desse paciente, que muitas vezes não tem estratégia de tratamento oncológico, digo, tratamento modificador de doença, mas ele tem ainda muito o que se viver, né? Como vocês podem impactar positivamente essa jornada, assim?
Eu acho que eu diria que é um momento, assim, que eu acho que a gente mais faz a diferença, né? Tanto do ponto de vista de sintomas, de controle de sintomas, né? E aí a gente falou de alguns, a dor, né? Sobretudo também, né? Medidas não farmacológicas, né? Que a gente realmente acho que tem um arsenal, um olhar e possibilidades terapêuticas bem importantes, eu acho. Essa questão da autonomia, eu acho que você propiciar às pessoas autonomia até o fim de vida, com qualidade de vida, eu acho que isso não tem preço, né? E isso é uma coisa que eu sou formada, eu tenho essa especialização, né? Me especializei em cuidados paliativos em 2010. Né? Fui uma das primeiras fisioterapeutas a fazer essa formação e assim, eu era meio que um peixinho sozinho ali, né? E falando, todo mundo falou assim, como assim? Mas você está lidando com terminalidade, você está lidando com pacientes crônicos que estão avançando, assim, você é fisioterapeuta. Eu falo assim, não, gente, você não está entendendo, né? É exatamente. É disso que se trata. E eu vou dar um exemplo bem interessante que também, além da gente falar desses momentos onde maior declínio funcional, a gente tem aquele paciente crônico, né? Nós do Oncomovimento tivemos um projeto que a gente vai retomar agora, parou durante a pandemia, que eu achei um piloto, assim, uma coisa muito inédita até para o Brasil, que chama Mulheres em Movimento. A gente juntou 10 mulheres com câncer metastático, de todos os tipos de metástase, para fazer exercício físico em grupo ao ar livre. Então, a gente pegou esse desafio de pegar essas 10 mulheres em diferentes tipos de tratamento, de sítios de metástase, algumas muito jovens, e a gente fez desenhou esse programa para que a gente tivesse a nossa avaliação, o nosso acompanhamento fisioterapêutico, né, da parte de reabilitação e de vários riscos que a gente via e acompanhar todas as necessidades dessa paciente. Um educador físico, uma educadora física que fazia a prescrição do exercício, estava lá com ela e a gente normalmente estava junto, e uma nutricionista. Então a gente caminhava junto nesse programa, uma vez por semana, depois a gente pensou em fazer 2 vezes por semana e fizemos isso e, assim, foi um sucesso do ponto de vista de melhora de qualidade de vida, todas tratando, e algumas com objetivos bem específicos, às vezes é perder peso, dar uma seguradinha no peso, outras ao contrário, outras com problemas de incontinência, enfim, várias coisas. Mas todas elas, assim, no final do projeto, assim, uma diferença de performance incrível, de bem-estar, de bem-estar emocional, físico, e também desse pertencimento até como grupo, assim. Então, uma experiência também muito importante para a gente passar. Quer dizer, falar de paliativo não é só da gente estar falando de fim de vida. De fim de vida, né? Assim, a gente tem pacientes anos tratando de uma forma crônica em paliativo. Então, quanto que a gente pode estar oferecendo de qualidade de vida, de funcionalidade, de autonomia, de desejo. Esses pacientes têm condição de seguir os seus objetivos de vida, né? Os seus desejos e o quanto a gente pode ajudar nesse caminhar aí, né? Eu tô com pena de terminar esse episódio. Eu já tive insight pra gente pensar já mais em uns 5 episódios. Bora. Aqui. Mas, infelizmente, o nosso tempo tá acabando e a gente vai precisar seguir para o encerramento. Com dor no coração, eu preciso confessar, tá difícil terminar esse episódio. Tânia, o que você gostaria de deixar como mensagem final, né, para o nosso público e onde as pessoas conseguem te encontrar? Se elas quiserem tirar dúvidas, enfim. Bom, a gente está com esse projeto do Oncomovimento, né, que a gente tem um site, tem nossas redes sociais, a gente tem várias coisas, né, nas mídias, no YouTube, passando essa informação, né? E aí tem os nossos contatos lá também, meu e da Camila. Então, basicamente, é o www.oncomovimento.com.br ou no nosso Instagram também, o @oncomovimento. E falar assim que acho que sempre é possível começar, virar a chavinha. Virar a chavinha se a gente quiser. Eu acho que é virar a chavinha se a gente quiser envelhecer bem. É uma escolha. Será que a gente... como é que a gente quer envelhecer? E como é que a gente quer passar esse envelhecer da melhor forma possível? Acho que não tem como não passar se a gente pensar disso, de praticar exercício físico de uma forma regular, isso fazer parte da nossa vida, né? Porque é uma coisa de autocuidado mesmo, que a gente pode fazer por nós. Eu me considero uma idosa, né? Estou com 61. Então é isso.
Nossa, super obrigada. Obrigada, Assim, Tânia. foi uma conversa muito gostosa. Eu não queria parar de verdade, gente. Eu não queria terminar, mas a gente vai ter outras oportunidades. Já se sinta convidada, porque você estará aqui conosco outras vezes. Que bom poder falar desses temas, né? Neste episódio do podcast Oncogeriatria Brasil Convida, nós falamos sobre a importância da fisioterapia no cuidado multidisciplinar do paciente idoso com câncer. Mais uma vez eu quero agradecer muito a participação da Tânia, eu amei esse episódio, amei gravar esse episódio. Lembre-se de se inscrever no nosso site, nos acompanhar nas redes sociais para ficar atualizado no que se refere à oncogeriatria. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo episódio.